Qual a diferença entre o temor a Deus e o temor ao demônio? Extraído do livro Summa Demoníaca, do padre José Antônio Fortea. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temais antes aquele que pode lançar a destruição à alma e o corpo na geena, ou inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. O versículo acima é de uma complexidade estupenda, apesar de parecer simples. A grande pergunta é: quem é esse ao qual devemos temer? À primeira vista, o texto parece indicar que deveríamos temer ao demônio. A mensagem do versículo seria: não temais aos homens, não temais aqueles que podem nos fazer mal nesta vida. Antes temais ao demônio, que pode nos fazer mal na outra vida. O ensinamento seria o de que não devemos nos preocupar com os reveses desta vida, mas com os males possíveis da vida futura e perpétua. Este entendimento, creio eu, foi o mais difundido ao longo da história da exegese bíblica, e ele não está errado. É claro e simples. Se é certo nos preocuparmos com os que nos fazem mal nesse mundo, muito mais deveríamos nos preocupar com aquele que busca a nossa condenação eterna. Porém, também creio que há um sentido muito mais profundo neste versículo. A mensagem mais sutil contida nele é que nada pode nos arrojar ao inferno a não ser Deus. Nem homens, nem demônio, pois somente Deus é juiz. Somente Ele pode nos enviar para lá. Daí que entende-se do versículo que, se vivemos neste mundo com vistas à eternidade, não há razão para temermos a quem quer que seja. Somente ao juiz eterno. O versículo, portanto, é uma exortação ao santo temor de Deus. O temor do demônio deve ser pelos males que ele possa nos causar neste mundo, enfermidades, desgraças, etc. Ou espiritualmente, instigar-nos ao pecado para que sejamos condenados com ele. Mas esses males não estão livremente à sua disposição. As desgraças e enfermidades nos acontecerão somente se Deus o permite. Logo, o temor ao demônio não tem sentido, pois absolutamente tudo está nas mãos de Deus. O temor ao demônio está, portanto, teologicamente infundado, nem tem sentido. Ao lado de Deus, não há por que temer ao demônio. Ser crente e temer ao demônio implica em uma contradição. O temor ao demônio pressupõe uma certa falta de fé na onipotência de Deus, uma certa dúvida quanto ao seu zelo amoroso e uma certa ofensa à sua santidade. Pois, se Deus permitisse sem razão alguma o sofrimento de seus filhos, seria Deus injusto. O temor ao demônio é mau, portanto, fala obviamente do temor consentido, não do medo como instinto. Sentir medo desse ser, o demônio, é, por algumas pessoas, inevitável e está acima de suas forças, como uma fobia tal qual das pessoas que têm medo de alturas ou de cobras. Se o temor ao demônio é mau, o santo temor de Deus é um dom do Espírito Santo. É o temor de ofender a Deus e lhe perder. É sobretudo o temor que se produz em nós quando comparecemos diante de sua santidade, sabendo que somos indignos dele. Algum dia no reino dos céus já não poderemos nem perdê-lo nem ofendê-lo, pois será impossível. Mas, todavia, manteremos por toda a eternidade o santo temor de Deus. Nem contemplando-o de eternidade em eternidade, ou como nosso Pai, perderemos este dom. Muito pelo contrário, teremos ainda mais consciência do quão infinitamente excelso ele é em relação a nós, e de nossa pequenez diante dele. Este dom de Deus nos torna mais gratos por ele, nos permitir estar diante dele sem merecê-lo. É um temor que não é mau, mas bom. Não é contrário ao amor, mas o aperfeiçoa através da humildade e da obediência. Obviamente, há um temor a Deus que é ruim e que leva ao desespero. Desse tipo de medo fala São João em uma de suas epístolas. Este medo, quem nos incita é o demônio, enquanto que o temor de Deus, já descrito a exaustão anteriormente, é o dom do Espírito Santo. Daí que esse maravilhoso e profundo versículo, Mateus 10, 28, como que nos diz: não deveis temer a nada nem a ninguém, mas temeis, por seres fracos na fé, temais aquele que provoca males eternos, e não os deste mundo. Mas as mesmíssimas palavras que nos dizem isso nos querem dizer:
Mas na realidade temei somente a Deus, aquele que é juiz da eternidade. Sim, vê-se que é um versículo com dois eixos internos, aparentemente contraditórios, mas que formam um quebra-cabeças no qual se encaixam de forma perfeita.